Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Morning Call desse dia 22 de julho de 2020. Nós somos a Giovanella Huxler Capital Funds no Brasil e esse Morning Call também é compartilhado com a Allianz Sociedade Médica. Vamos lá? Eu sou o Solomon e vou compartilhar com você as informações do mercado financeiro, os drivers que guiam o nosso mercado. O momento da verdade para a Tesla está prestes a chegar. Ou melhor, a empresa publicará seus resultados do segundo trimestre após o fechamento do mercado, hoje, em um momento em que sua valuation está mais do que nunca ancorada na fé e não na análise econômica racional. Sim, ela vale mais do que ela está lucrando. Os analistas esperam que a empresa tenha perdido 19 centavos de dólar por ação, com receita de 5 bilhões no trimestre, mas os touros foram sustentados por números de entrega surpreendentemente fortes e pelo vazamento de memorandos internos do CEO Musk, sugerindo que a empresa pode se equilibrar. Pois é, a Tesla aí ela vale mais do que ela rende, então ela deu um up muito grande, tem que ver até onde se sustenta isso. Vamos ver o resultado do trimestre de hoje. As negociações sobre o novo pacote de estímulo dos Estados Unidos devem continuar, faltando apenas 9 dias para a expiração de muitos dos atuais mecanismos de suporte. O líder do Senado, Mitch McConnell, disse na terça-feira que proporia uma nova rodada de pagamentos direto a pessoas abaixo de um certo limite de ganhos, semelhante ao cheque de $1.200 emitidos no início do ano. No entanto, o preço de 1 trilhão discutido pelos republicanos está longe do pacote de 3 trilhões que está sendo preparado pelos democratas na Câmara. Além de brigar com os democratas, não está claro se os republicanos do Senado estão de acordo com o desejo do presidente Trump de ver um corte de impostos na folha de pagamento incluído no projeto de lei. Bom, ano eleitoral, né, aquela coisa, se eu ajudar o pobre eu ganho voto, então o outro lado não deixa ajudar e vai ficar nessa até, como aconteceu aqui, né, fazendo uma analogia, quando a gente estava discutindo a reforma da Previdência. O mercado de ações dos Estados Unidos deve abrir mistos com Dow e S&P 500 ou 500 em queda, mas o Nasdaq estável após a retração de terça-feira em relação à sua mais recente alta histórica. O contrato futuro do Dow caiu 63 pontos, enquanto o contrato futuro do S&P 500 caía 0,2 pontos. Por cento, né, perdão. E o contrato futuro do Nasdaq 100 subia 0,2%. Pesa no sentimento de menor apetite ao risco a elevação das tensões entre Estados Unidos e China, com o fechamento do consulado chinês em Houston pelo governo dos Estados Unidos, que alega proteção de propriedade intelectual e informações privadas dos americanos. O comunicado da decisão utiliza uma retórica pesada e cita como intoleráveis violações de soberania e intimidação do nosso povo pela China e outros comportamentos odiosos. Do outro lado, o governo da China acusa os Estados Unidos de fechar a representação abruptamente. O Ministério das Relações Exteriores do país diz que reagiria com contramedidas firmes se a decisão não fosse revogada. A escalada das tensões se reflete na queda dos índices europeus um dia após atingir máxima de 4 meses. O índice pan-europeu Stoxx 600, ou 600, recuava 0,84%. Bom, aí é simples, né? A China simplesmente parou o mundo com seu ataque de vírus. Então, ataque biológico. Chega uma hora que o mundo vai ter que contra-atacar a China, eles se colocam sempre como vítima, é costume do comunista, né? Virar vítima. Então, eu particularmente, minha opinião aqui, não reflete a opinião da empresa, mas eu apoio a ação do Trump, assim como apoio a ação do presidente Bolsonaro. A direita é muito passiva com relação aos ataques da esquerda, né? A esquerda faz o que quer, olha o nível que chegamos, parou o mundo, né? Desemprego, né? Não, isso é ótimo para quem é rico, para quem é, né, dono de banco, trabalha com isso daí, mas o povo sofre. E parou, né? A liberdade foi cerceada. Eles já vêm tentando isso já faz um tempo. Mudar de assunto aqui. Futuros de ouro e prata continuaram a subir depois de atingir máximas históricas com base nas expectativas de que taxas de juros reais baixas ou negativas serão um fato nos próximos anos. Futuro de ouro subiu 0,8%,
a 1.858 a onça troy. Futuro prata subiu 5% a 22,64 dólares. Rally do ouro ocorre no momento em que o Senado está pronto para aprovar a nomeação de Judy Shelton para o Conselho de Governadores do Federal Reserve. Shelton defendeu no passado um retorno do padrão ouro, uma política que teria consequências poderosamente deflacionadas se fosse reintroduzida hoje. O ouro parece pronto para testar o nível de 1.900 dólares por onça pela primeira vez desde setembro de 2011, enquanto a prata está no seu nível mais alto desde 2013. Aqui é o exemplo clássico de que políticos não devem interferir nas finanças. Já não dá para retornar ao padrão ouro desde 1950 ou 60, né? Já faz muito tempo. Os bancos negociam mais de 100 vezes o valor do seu capital. Se voltar ao padrão ouro, todo mundo quebra. É uma idiotices de conselheiros e políticos. Sigamos nossa história aqui. O preço do petróleo recuou das máximas de 4 meses depois que o American Petroleum Institute registrou um aumento de 7,54 milhões de barris no estoque de petróleo dos Estados Unidos na semana passada, revertendo quase totalmente a queda da semana anterior. Os números levantam novas dúvidas sobre se a demanda de combustível nos Estados Unidos pode se recuperar de forma sustentável, enquanto o sul e o oeste do país continuam relatando números crescentes de mortes e novas infecções pelo Covid-19. Contratos futuros de petróleo caíam 1,6%, índice Brent caía 1,4%. Os dados de estoque do governo para a semana passada vão ser divulgados às 11h30. Bom, essas foram as notícias dos nossos drivers do mercado financeiro. Perdão, eu vou compartilhar com vocês também agora, obviamente, né, o índice Bovespa. Muito bem. Espera aí. Dá um aumento aqui. Ibovespa futuro oscila pouco com o início da temporada de balanço de tensão Estados Unidos e China no radar. Ibovespa futuro, com vencimento mais curto, tinha variações tímidas nos primeiros negócios desta quarta-feira, hoje, tendo de pano de fundo o começo da temporada de balanços no país. Enquanto no exterior, Estados Unidos e China ocupavam os holofotes. 9h20, o contrato Bovespa, vencimento 12 de agosto, tinha acréscimo 0,23%. Mais cedo, a WEG abriu a safra de resultados das companhias listadas com lucro líquido de 514 milhões no segundo semestre, alta de 32% ante o mesmo período anterior. Muito bem. A Bovespa ela não abriu ainda, mas hoje nós vamos ter aqui os resultados do do segundo trimestre, perdão. Então, vamos aguardar e amanhã nós compartilharemos mais informações. Muito bem, bom dia a todos e bons negócios.